Começando mais um episódio do Pod Café, o podcast para dar voz, onde a mulher ela ganha visibilidade e ela gera um conteúdo de grande valor, também inspirando e motivando pessoas. Se você já chegou aqui, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, dar um like. Gente, ajuda esse canal a crescer, trazendo histórias incríveis. Toda quarta-feira tem episódio aqui, então não perde, já se inscreve lá no canal. E eu tô super feliz, porque hoje a gente está começando uma nova temporada, em homenagem aí ao Mês das Mães. Então a gente vai conectar mães, negócios, falar de empreendedorismo. Hoje a gente vai falar aqui, nosso bate-papo é sobre saúde, maternidade, trazendo aqui histórias reais. E eu já tô aqui com a minha convidada de hoje, que é a Renata Farinha, mas segura aí, gente, que eu tenho certeza que vocês vão gostar da trajetória dela, que é linda, porque antes eu preciso apresentar aqui para vocês os patrocinadores oficiais aqui do Pod Café. Biscoito Vise, são biscoitos amanteigados, não tem conservante. Ela faz encomendas para festas, para evento, para o corporativo. Ela personaliza cada biscoito com a sua logo também. Então já segue ela no QR Code que está aparecendo aqui na tela, tá? E também Paladares da Natureza. Paladares da Natureza são geleias veganas. Então, para quem segue aí uma linha fit, uma linha vegana, não tem açúcar, então você pode comer sem culpa, tá? Já segue lá, porque tem um sabor mais gostoso do que o outro. Esse aqui é o meu preferido, viu, gente? É de morango. E também a gente tem como patrocinador a Contix. Contix Contabilidade, gente, para quem está empreendendo ou para quem está começando a empreender, aí precisa saber lidar com os números de uma forma estratégica. Então já chama a Juliana no QR Code que está aparecendo na tela para você aprender a trabalhar com os números e alavancar o faturamento da sua empresa. E agora chegou a hora da gente conhecer aqui a nossa convidada, a Renata Farinha. Ela é mãe, gente, de 2 meninos lindos, tem uma trajetória aí de superação, de virada, reinvenção. E hoje ela empreende aí, liderando uma empresa de suplementação alimentar. É a Testo Monster, né, Renata? Sim. Muito obrigada por estar aqui no Pod Café. Aqui nessa temporada, né, nosso primeiro episódio da temporada, trazendo sua trajetória, sua história linda aqui pra gente, tá? Então eu quero te agradecer. E antes da gente começar esse bate-papo, que eu tô super animada, porque quando o assunto, Renata, vem que fala de mães empreendedoras, eu tenho certeza que muitas mulheres aqui vão se identificar também com o que a gente vai trazer. E eu quero já começar te fazendo uma pergunta polêmica, eu posso? Pode. Eu quero perguntar para você o que você fez para chegar até aqui como mãe, que você acha que muitas mulheres não teriam coragem de fazer. Mel, eu primeiro gostaria de te agradecer, né, por esse convite para poder participar do seu podcast. O que eu fiz foi ter largado a minha profissão para poder ficar com os meus filhos no momento que eles estavam precisando de mim. Olha, Uhum. é um ato de muita coragem mesmo, Sim. ó, que só uma mãe sabe, né, Renata? E pode se apresentar para a gente, contar um pouquinho dessa sua trajetória. Tá. Meu nome é Renata, eu tenho 47 anos. Eu fiz faculdade de odontologia, eu me formei em 2002. Mas antes, bem antes da faculdade, eu já trabalhava, assim, ajudava meus pais, eles tinham uma loja, uma confecção infantil. Olha, Então, já tinha eu um tinha pezinho ali, já começando a saber um pouco do empreendedorismo, né, com uns os pais. 14, 15 anos, assim, então eu já ajudava eles na Nova. loja, bem nova. E aí, no finalzinho da faculdade ali, eu trabalhava aos finais de semana também para poder me sustentar na época, assim, para poder passar a semana, porque era em outra cidade, assim, para ajudar nos custos, né? Onde que era? A É, cidade? não, eu morava em Campos do Jordão, mas a minha faculdade era em Mogi das Cruzes. Nossa, E aí eu trabalhava numa loja que vendia chocolate na época. Então todas as minhas assim, as férias, né? E nos finais de semana eu trabalhava. E aí bem assim, bem no final mesmo da faculdade ali, porque eu tinha um tempo assim, digamos, livre, eu trabalhei de caixa também numa loja de confecção infantil no shopping. nossa. Aham, sim. Já foi ganhando experiência ali na vida É. profissional. E aí, depois que eu me formei, eu continuei morando na cidade que os meus pais moravam, que era em São José dos Campos, e eu fiquei lá por 2 anos, e depois eu acabei me mudando de cidade e de estado, para trabalhar como dentista.
Só que, assim, a oportunidade lá para trabalhar como dentista era melhor do que no estado de São Paulo. E eu fiquei trabalhando como dentista até 2020. Até Olha, 2020, no início da pandemia, quando começou a pandemia. E aí, quando começou a pandemia, foi quando eu tive que largar a minha profissão para poder ficar com os meus filhos, porque eu não então aí tinha você como. já era mãe. Já era mãe Mãe de 2 meninos. de 2 É meninos. mesmo? Aham. E eles tinham quantos anos na época? Eles estão com 12, 13 Nossa, hoje. eram novos, precisava ali da atenção, tudo, né? O Davi até ele estava na fase da letra cursiva da caixa alta, né, para a letra cursiva, então eu Nossa, essa é precisava uma ajudar fase, hein? na aula, assim, ficava assistindo aula com ele o dia inteiro, Eu né? tô nessa fase, viu, Renata? É, Eu tô nessa fase. mas só que na pandemia era diferente, né? Era aula online, e aí eu não tinha com quem deixar eles, porque eu morava num lugar que era um pouco afastado. E o consultório estava fechado. Tava fechado, e aí eu tive que ficar cuidando mesmo deles, da casa, enfim. Tive que realmente parar de trabalhar como É que com dentista. o consultório você já entrou ali, né? Já foi É, com o pezinho ali não, você já entrou no empreendedorismo mesmo de uhum. vez, né? E como é que foi essa experiência na pandemia? Você em casa, já não empreendia mais, teve que realmente parar suas atividades, né? E se dedicar aos meninos. Foi bom, mas ao mesmo tempo desafiadora, porque eu não estava mais acostumada a ficar tanto tempo assim em casa, né? Então, assim, ali sendo mãe, professora, dona de casa, É porque verdade. era o que eu era. E a gente não acabava não tendo tanto contato igual quando você trabalha, né? Então, não tinha nem com quem conversar às vezes, né? Porque Foi pegou muito ainda solitário, eu é, acho, né? bem solitário, ainda mais que pegou a época da pandemia, que também ninguém podia ter muito contato, né? Sim. Mas eu acho que vale muito a pena, né? Quando é Ah, pelos nossos não, com filhos. certeza. Hoje eu vejo que valeu muito a pena ter feito o que eu fiz. Eu E imagino. não me arrependo, Eu assim. imagino, Aham, principalmente nessa parte escolar aí que você acabou de falar, né? Faz sim, toda a com diferença. certeza. E aí eu fiquei, depois não voltei mais a trabalhar. Aí eu fiquei só cuidando mesmo deles. E aí agora em 2024 eu recebi o convite para ser sócia da empresa da Testo Monster. É mesmo? Aham, Então tá recente é aí, tem um recente. ano, É nem um um ano, ano, nem um ano. nem um ano. Uhum. Aí a gente acabou se mudando de estado e de cidade, e a gente veio morar agora em São Paulo. Olha, então Uhum. foi uma mudança muito grande Sim, para você. Como é que foi? Você saiu da odontologia, né, para chegar até aqui, né? E hoje você é sócia. hoje eu sou sócia. Você é sócia. Uhum. Olha que legal. E você já gostava de suplementação? Já tinha algum conhecimento nessa área? Eu já fazia uso de suplementação alimentar, então é uma área que eu já gostava, não tinha conhecimento, mas agora eu me aprofundo muito mais, né? Tenho procurado me aprofundar mais nessa área, mas assim, hoje eu me sinto muito mais realizada Olha, trabalhando nessa área do que quando eu era dentista. você não gostava da odontologia? Como é que é? Eu gostava da odontologia, mas eu não me sentia realizada. Hoje eu me sinto realizada no que eu faço. Que maravilha, Renato. Isso Uhum. faz tanta diferença na nossa vida, Total né? diferença. Muita diferença. Uhum. E aí você já está há um ano. Já tô um ano. Já está há um ano, que Uhum. bacana. Fez toda essa migração aqui para São Paulo, né? Mas vamos voltar um pouquinho agora na sua vida aí, pessoal. No nosso tema hoje aqui também do podcast. Como é que é a sua rotina hoje, como mãe, empreendedora? Você pode falar um pouquinho pra gente? Sim, eu tenho uma rede de apoio que me ajuda com os meninos, né? Então isso faz toda a diferença. A gente tem que ter uma organização, porque Sim. senão as coisas não fluem, né? E aí eu tenho também o meu tempo com eles, e hoje, por eu não ter, assim, não ser CLT, né? Carteira assinada, eu consigo ter essa flexibilidade também de poder ficar com eles quando eles precisam de mim, né? Você acha que você ganhou mais qualidade de tempo com eles? Sim, sim, sim. Muito mais. E o que que você não abre mão hoje com eles? Que eu não abro mão hoje com eles é de poder ficar com eles, assim, quando a gente consegue. Então, nossa, que história, né? Porque você saiu Uhum. lá da odontologia e assim, é uma mudança muito grande, acredito que para eles também ter vindo para São Paulo, né? Uma cidade onde vocês não estavam acostumados, né? Você pode Sim. falar um pouco o que que te trouxe isso de aprendizado também?
chegando até aqui, nessa sua jornada? Sim, foi bem desafiador, assim, vários desafios, assim, de superação. São coisas que eu nunca imaginei Como mãe, como empreendedora, que eu fosse conseguir fazer e hoje eu sei que eu sou capaz de fazer, assim. você acha que isso te deu mais força para acreditar no seu próprio potencial? Porque eu falo que toda mulher Uhum, tem, né? A gente que não sabe muitas vezes onde ele está, com certeza. mas toda mulher Aham, tem, né? aham, com certeza. E hoje você, falando um pouquinho da empresa, né, a Testomonster, você gosta mais de atuar em que área? Você que saiu lá da odontologia, né? E hoje você veio para ser sócia aí de uma empresa Uhum. de suplementação alimentar. Hoje você tem alguma área ali dentro da empresa que você se identifica mais? Hoje eu me identifico um pouquinho mais com o marketing ali, algumas, até de criação de novos produtos, mas hoje faço de tudo um pouco ali dentro, né? Olha, mas tem alguma coisinha que você gostaria assim, que você gosta mais, uma paixão? Marketing, vendas, Eu gosto. Eu sou uma boa atendimento? vendedora. Ah, olha, que legal. Você gosta Aham. de vender, você gosta Eu de falar gosto dos de vender. Aham. produtos. Que Tinha uma legal. época até que eu vendia roupas usadas dos meus filhos que eu ainda recebia. Eu ia cuidar que não vai vender até eu aqui dentro de casa, né? Assim, Nossa, então você é uma boa eu vendia vendedora, tá aí, tudo, ó. tudo. Porque vendas é uma coisa também, viu? Eu acho Aham. que já nasce com você. Todo vendedor É. já tem aquela pontinha ali, Aham. já nasce com ele para ser um vendedor ali nato. É só Sim. saber. Que legal. E lá, a Testament, você pode falar um pouquinho do atendimento de vocês? Como é que é hoje? Sim. Hoje o nosso atendimento, ele é feito, pode ser pelo WhatsApp, né? A gente também tem o site, né, que pode ser feito, mas ele é humanizado, assim, mais próximo também do cliente. Se ele precisar de ajuda, a gente consegue auxiliar ele. Entendi. Tem todo o contato de WhatsApp, tudo. Tem de WhatsApp, e é direto num. E uma equipe de Sim, vendas, acredito, né, por tem trás uma equipe também. de Uhum. vendas por trás. Daí a gente tem o site, né, também, que as pessoas podem acessar para poder fazer as Entendi. compras. E a loja, ela fica onde? Tem uma loja física, né? A gente tem uma loja que vende os produtos da Testo Monster, que se chama Mundo Sadio, que fica Olha, localizada na eu Moca. conheço. Uhum. Na rua Borges de Figueiredo, 303, no edifício Átrio Giorno, né? Uhum. Nas lojas 3 e 4. Ah, tá. E também tem a própria loja. A gente tem a nossa loja da Testo Monster, ela é online, é pelo site daí. Ah, pelo site. Aham. Entendi. Mas a gente também tem uns canais de vendas pela internet, assim, tem uns marketplaces que também fazem a venda Ah, dos nossos entendi. produtos, assim. Então a gente tem a Droga Raia, tem o Mercado Livre, tem Olha, Drogazil, bem amplo, tem o então. Magazine Luiza. Uhum. Bem amplo. Gente, dá Sim, para encontrar aí os produtos da Testa em vários locais, hein? sim, Já corre lá, porque tem muita coisa boa que a gente vai falar aqui ainda dos produtos de vocês, que eu achei fantástico. E eu fiquei muito curiosa para saber de você, Rê. Você falou que já praticava atividade física, sim. mas como é que foi porque você saiu de uma área que não tem nada a ver com o que você está fazendo hoje, né? E como é que foi assim? Você já usava suplementação? Você fazia atividade física e já usava alguns produtos? Eu praticava atividade física já, e depois, assim, da pandemia que eu comecei a praticar mais, assim, e usar suplementação mesmo alimentar, por questão de saúde mesmo. E Entendi. aí foi onde eu comecei e não parei mais. E hoje você também Hoje pratica sim. atividade física? Hoje eu pratico atividade física todos os dias. Todo dia? Aham, todos os dias. Nossa, que maravilha. E quando dá também eu vou no sábado na academia. No Já domingo não, mas no sábado eu vou. Isso é muito importante, Uhum, né, e a gente falar, porque assim, isso faz parte também de empreender com qualidade, uhum, né? E hoje você aqui tem uma rede de apoio que cuida dos seus filhos também, sim. né? Que te ajuda você a ter esse tempo também para se cuidar, Uhum. para se cuidar. E hoje, quem você acha que é quem consome os produtos? Quem você acha que é um consumidor da Texto hoje, o público? Eu acho que todos aqueles que querem ter mais cuidado com o corpo, uma saúde, bem-estar, a gente atinge todas as faixas etárias, assim, não tem uma em específico que consome mais, assim. Não tem. Não. Eu acredito também que são pessoas que geralmente gostam de praticar atividade física ou entra alguém na loja que, mesmo que nunca praticou, também
consomem. Não, quem nunca praticou também consome, porque não é, a gente não vende produto só para quem pratica atividade física. A gente tem vários tipos de produtos que vai atingir um nicho de pessoas que não é só aqueles que vão praticar atividade física. Entendi. E como vocês se comunicam lá na Texto com esse público, assim, falando um pouquinho do marketing de vocês? Tá. A gente tem uma mídia de massa de rádio, divulga De bastante, de rádio? rádio que divulga Que legal. bastante os nossos produtos. Aí a gente tem os canais Instagram, né? As Tem mídias as mídias sociais. sociais, tem os sites também. Entendi. E no site lá da Texto eu também consigo comprar, apesar de Sim. ter em vários outros Não, locais, né? consegue É pelo bem site, amplo sim. o ponto de venda de vocês, Sim, né? sim. Principalmente no digital, pelo que eu tô É. percebendo. Uhum. Você acha que a loja física faz diferença hoje também, as lojas físicas? Desse mundo tão digital que a gente tá hoje? Depende. Tem gente que gosta de ir na loja comprar, mas a gente também na loja física às vezes não vende só físico, vende online também. As pessoas, elas pedem para entregar, né? Ah, Eu acho que hoje entendi. o online é muito mais do que, está muito mais em alta do que a loja física. Ele acaba sendo um complemento, né? Aham. Porque tem muita gente que não conhece. Eu mesmo, eu vou te confessar que olha, você tá me dando uma aula aí, que você já me deu ali, a gente nos Uhum. bastidores falando dos produtos, porque eu não sou uma consumidora de suplementação. E aí eu comecei uma atividade física e eu hoje também me sinto muito cansada, eu sinto que falta alguma coisa e eu não conhecia o seu universo. Então, trazer você aqui também foi um Sim. presente para me ensinar muita, muita, muita coisa. E agora eu queria que você falasse um pouquinho, assim, se tem algum produto seu que é queridinho da Texto, que você não fica sem. O que eu não fico sem hoje é o IEP, que é para dor. É para dor, mas É para dor. ajuda no quê? Bom, ele funciona como um anti-inflamatório natural. No Olha, meu vou caso, pegar eu aqui. tenho hérnia de disco. Então, Somos assim, duas, então. eu uso ele porque eu sinto dor. Então, quando eu tenho crise, eu consigo até acabar com a dor usando ele. Então, eu uso uma quantidade um pouco maior dele, mas Uhum. depois eu faço uso diário, assim, de uma cápsula ao dia. E se eu fico sem usar, eu volto a sentir dor. Nossa, E ele é uma por dia, vitamina, então. porque ele é 100% natural, ele não é um medicamento. Aliás, é bem importante, eu acho, a gente frisar aqui que todos Uhum. os produtos de vocês Eles são naturais, são eles não são, naturais. são 100% natural, não é 100% medicamento. natural. Sim. Gente, adorei isso daqui. Esse aqui também faz parte do. Você trouxe aí os Sim, carros-chefes, né? é, De vocês. Você pode falar um pouquinho de cada um pra gente, Rê? sim. Esse aqui você já falou, então eu vou colocar Uhum. aqui. Se você puder falar um pouquinho Esse daqui é o pra gente Monster, poder o conhecer. 357, Olha. que ele é para foco, concentração, para ter uma maior disposição também. E Uhum. esse aqui, você que anda cansada, é um Nossa, para eu já você quero, já vou tomar. pegar pra mim, viu, gente? Esse daqui não vai sair daqui do estúdio. E eu tomo ele todo dia de manhã, Todo dia. todo dia de manhã. E ele dá uma diferença bem boa, assim. Tem contraindicação? Ele tem cafeína, então tem algumas pessoas que não podem fazer uso da cafeína. Eu acho que Entendi. é só essa contraindicação. Gente, que maravilha. Eu adorei. É. Adorei. E o próximo? Daí eu vou. Esse aqui é o Shiva, ele é de cabelo e unha, que ele ajuda. Ai, gente, esse aqui não. Ele é o queridinho da mulherada? Ele é o queridinho da mulherada, e ele vai ajudar, né? Na queda de cabelo, nas unhas quebradiças. E ele também, ele ajuda na imunidade. Na Na imunidade, o que é super imunidade também. importante, Sim. né? Aham. Ainda mais com essa virada de tempo, essas Sim, mudanças climáticas, a gente sempre tá sim. aí. Nossa, adorei também, viu? E esses dois, eles são termogênicos. Ah, é? É. E os dois não têm cafeína, tanto o Pepper quanto o Skyfall. Nenhum dos dois eles possuem cafeína. E esse serve pra quê? Vamos falar desse aqui primeiro. Você Deixa tem. eu pegar minha colinha. Pode pegar, gente. São muitos produtos. Quantos produtos tem mais ou menos a empresa? Acho que uns 12, mais ou 12 ou menos. mais, né? Pelo que eu vi Uhum. lá. Gente, olha, café verde Guaraná. É, mas o café verde ele não é considerado cafeína. Ah, é? Uhum. Que bacana, adorei. E aí ele tem canela, tem guaraná. Esse daqui, ele é em pó, então para quem gosta, né, de fazer aquela misturinha para tomar, o gosto dele é sensacional. Sério? Uhum.
Porque eu E acho não que é esse é um fazer mito merchan, também, porque né? eu já provei de outros produtos, Hum. enfim, que eu não conseguia tomar, porque tem gosto de resíduo de medicamento. Então, até você está falando, eu falei que é um mito, porque eu sempre fiquei resistente para tomar suplementação, porque eu acho que tem gosto ruim. Entendeu? Porque eu acho que não vai ser legal, eu não vou ter prazer de tomar aquilo, então eu acabo não tomando. E você falando isso, eu já gostei, já foi um ponto positivo aí, né? Então, esse daqui serve para quê? Ele é um termogênico também. Uhum. Os dois têm a mesma função. Os dois Os têm a dois mesma são, função. esse daqui, ele ajuda a reduzir medidas. Ah, e esse daí Uhum. também é o que a mulher Sim, gosta. e isso é real porque eu vou contar do que aconteceu comigo. Eu fazia o uso dele e eu tava treinando bem mal, assim, tava numa época que eu tava viajando bastante, então comendo tudo errado, e eu fui na nutricionista e ela perguntou pra mim, o que que você tá tomando? Porque você perdeu medidas, Olha, mesmo me contando que tá fazendo tudo errado. Eu falei, eu não contei pra ela na época, mas assim, era porque eu Aham. tava usando o pepper. Olha que Uhum. legal. E você hoje, assim, em média, mais ou menos, quantos suplementos você consome por E dia? quase todos esses que Quase estão aqui, todos o que aham, te ajudam, é o hein? que me ajuda. Uhum. Que bacana, porque uma pessoa que faz atividade física Faço todos os atividade dias física todos os é dias. essencial, né, Rê? Sim, Eu acredito. sim, Nossa, eu adorei. Eu já vou virar cliente aqui, gente. Deixa eu passar para cá para a gente conversar um pouquinho sim, melhor. E hoje tem alguma novidade, algum lançamento de vocês? sim. A gente vai agora receber essa semana a nossa creatina em goma, que vai chegar, Uau! aham, e tem que experimentar, porque o cheiro e o sabor dela, assim, é sensacional. Sério? Uhum. E ela tem quantos sabores? Você já A gente sabe? vai lançar de morango e uva verde. Ah, dois que eu Uhum. adoro. Nossa, porque hoje ela é em pó, no caso de vocês, hoje é em A pó. gente tem em pó e tem em cápsula também. Uhum, Mas assim, eu não gosto do aquele resíduo que fica da creatina, sabe, no copo. Então, entendi. a facilidade também de você pegar ali e tomar é praticidade, né? A Eu acho. praticidade Uhum. é um produto que dá para levar para qualquer Sim, na lugar. bolsa até. E esse é o mais comum, né? É, Eu acho que é o que as pessoas mais usam hoje, não é? sim, hoje sim. E agora a gente também vai lançar o Whey em goma. Ah, esse é uma novidade. Esse eu Esse é nunca uma vi. novidade. Já tem aqui no Brasil? Não sei te falar. Uhum. Mas assim. E também, se a pessoa tá com vontade de comer aquele docinho, né? Pode Nossa. pegar e comer. O Whey, enfim. Então, e ele vai ter sabor também? Já tem um Vai, sabor definido para nós ele? vamos ter de baunilha e banoffee. E Nossa, que legal! tanto a creatina quanto o whey, ela não vai ter açúcar e nem glúten. Não vai conter açúcar e nem glúten. Gente, que máximo, Uhum. porque hoje o whey também, ele é em pó e você tem que fazer, Sim. E né? aí a E não é gente. uma coisa tão prazerosa de tomar. Você imagina que Porque esses novos lançamentos de vocês vêm com... eu não sei assim, tem gente que gosta de consumir, eu não gosto de consumir ele puro. Tenho que sempre misturar ele com alguma coisa. Ou até usar ele como receita, o whey em pó, eu tô falando. Entendi. Aí eu faço receitinha. Mas ele puro, puro, assim, misturar com uma água, eu não consigo tomar ele. Nossa, e já tem previsão dessas novidades? O whey ainda vai demorar um pouquinho pra chegar, mas a creatina é pra chegar até o final dessa semana. Gente, que legal! Tenho Uhum. certeza que vai ser um sucesso, Sim. porque é uma novidade que você carrega na bolsa, né? Você não precisa daquela parada para diluir com nada, nem para É, acrescentar alguma é a coisa. praticidade, que é o que a gente estava falando, né? Praticidade, Uhum. exatamente. Nossa, eu adorei essa novidade. E como é que funciona a parte de uso de tecnologia, né? Como é que vocês usam a tecnologia para fazer esses lançamentos, essas criações? Os nossos produtos, eles são de alta tecnologia. Até eu estava conversando com você e te expliquei, né, que a gente é bem criterioso, assim, porque a Anvisa, ela precisa fazer testes de estabilidade nos produtos, então todos os nossos produtos são testados, Isso é muito importante. pela Anvisa para garantir também a qualidade deles para o cliente, né? E tem um prazo também, né? Que eu imagino que deve ser testado periodicamente, Eles fazem de tempo em é tempo. isso. Daí eles vão e fazem o teste E o novamente. que a gente está falando aqui é para cada produto, Isso né? para cada produto. E eu também estava olhando que vocês têm uma tecnologia aí, astronauta, é isso? Me explica É que isso. quando foi pensado em fazer as cápsulas, foi pensando na tecnologia que era usada para os astronautas. Olha, Porque, né, a alimentação deles é em cápsula, né? Então, tudo que eles
comem, enfim, é tudo em cápsula. Então, vocês acabam utilizando essa tecnologia Isso aí. também. Que Uhum. legal. Você acha, Rê, que hoje, porque hoje o mercado é bem competitivo, né? Uhum. Você acha que os consumidores e é um mercado em constante crescimento, né? Sim, Super em ascensão. Que eles estão mais exigentes hoje? com certeza. Tanto que eu sou uma consumidora exigente. Você é, né? Você que Bem já vinha exigente. aí. Você acha que lá fora, você tem uma noção como é que tá lá fora essa parte de suplementação nos outros países? Você acha que a gente está muito atrasado aqui no Brasil? Eu acho que eles consomem muito mais que a gente, mas o nosso mercado está em ascensão. Tanto que essa parte de gomas lá fora é muito forte. Então, É a maioria mesmo? das vitaminas todas são em goma, praticamente. E aqui não, E né? aqui não. Olha que legal. E a gente está falando também disso, e é importante porque, já que a gente está falando de muitas empresas hoje de suplementação Uhum. alimentar, mas a gente pega muitos casos, muitos golpes aí de mercado também, né? Eu estava vendo uma reportagem que foram fazer o teste, a creatina não Uhum. é É, creatina, né? Tô isso falando que certo, não né? é pura. Que não é pura, né? E às vezes você fica tomando. É importante o que você falou, né? Da Uhum. gente ver a certificação da Anvisa, olhar Sim. o produto, né? Como é que vocês fazem isso para ganhar essa confiança hoje no mercado que é tão competitivo? A qualidade, eu acho, em primeiro lugar, que é o que a gente tem que priorizar, né? Tanto que Entendi. é por isso que a gente faz esses testes com a Anvisa para poder garantir isso para o cliente. E hoje as pessoas, às vezes, elas compram os produtos sem ter conhecimento. Tanto que eu até comentei com você, né, de uma pessoa conhecida dentro da minha casa até, que consumiu um produto e ela acabou tendo uma arritmia cardíaca e foi parar na UTI. Nossa, gente, isso é Uhum. muito sério, por causa de um Por produto. causa de um produto. Foi parar Uhum. na UTI. Foi parar na UTI. Gente, isso é uma coisa que tem mesmo que avaliar o produto antes, tem mesmo que ver se tem a certificação da Anvisa, É, saber como tomar. Você acha que tem um consumo também? Porque hoje todo mundo tá e a gente tá, eu acho que assim, também buscando muita qualidade de vida, muita gente praticando atividade física. Você acha que tem também um exagero, um consumo excessivo? mas algumas pessoas sim, porque elas querem atingir, eu acho, alguma coisa a qualquer custo, né? E não é assim, né? Tem que ter Tem que cautela, ter o ter. equilíbrio, né? Porque não é só consumir, né? Você vai consumir o suplemento, mas você precisa praticar uma atividade física, você precisa ter uma boa alimentação. Tem que cuidar também um outro lado, é tudo um conjunto. Ele não vai fazer milagre se você só usar ele, né? E eu acho que é importante a gente também falar, Rê, que não é remédio. Não, não é remédio. Ele é 100% natural. Então, nada vai substituir, tá, gente? O É, remédio isso aqui aí. que o médico receitou. É, isso aí. E tem algum case de alguém que você pode contar que não, como eu, né, que não consumia nenhuma suplementação e mudou a vida? Eu posso falar que eu tenho a minha mãe. A Sua minha mãe. mãe, ela começou a usar o Shiva, que é para cabelo e unha, porque ela estava realmente aqui na frente, estava com uma falha acentuada, Nossa, assim, de cabelo. E hoje nasceu já bastante, assim, ela até manda às vezes foto antes e depois. E agora, há pouco tempo, ela começou a praticar atividade física até com olha, personal. Então, assim, isso estimulou ela também, porque ela era sedentária. E ela tem vários problemas de saúde. E agora eu vejo que ela tá que animada, sabe? linda. Quantos Aham. anos sua mãe tem? A minha mãe tem 65. 65 Aham. anos. E foi através da suplementação, melhorou a autoestima dela. Sim. E ela aí hoje ganhou, né, Uhum. um novo estilo de vida que deve estar fazendo muito bem para ela, Isso aí. inclusive. E falando um pouco de desafio agora de conquistas, o que essa nova fase toda te trouxe aí, um ano só, né? Ainda tá Uhum. fresquinho. O que que te trouxe de conquista? De conquista para mim, eu acho que é uma realização, assim, profissional, eu acho. Pessoal também. Olha que legal. Uhum. Pessoal também. E foi uma superação muito grande para você, né? Superação. Tanto de eu estar aqui conversando com você já é uma superação. Ah, que linda, gente. A Rê falou que era tímida, é um Isso. desafio aqui estar gravando um podcast. Então, eu fico mais feliz ainda. Uhum. Isso é uma superação, né? Bom, quero te fazer mais uma pergunta aqui, né? A Uhum. gente falou de conquista. Sim. Então, antes de eu falar tudo de você aqui, também que eu tenho para falar, eu quero falar de desafio também. Desafio,
hoje é mais desafiador para você como mãe e como empreendedora? Eu acho que é a superação que eu tenho a cada dia, assim. A cada dia. Novos desafios que vão surgindo e eu vou conseguindo lidar com as situações de uma maneira muito mais tranquila hoje do que se fosse alguns anos atrás, assim. Olha que Uhum. legal. E você falou de desafio de comunicação, tá aqui no podcast. Esse já É, foi, tá? Por isso esse que eu nem também. quis falar, porque já Mas foi, você já superou. mas a maternidade também é um desafio diário. A maternidade é um desafio diário. Eles vão crescendo e cada fase é Cada um fase é uma desafio. fase nova, né, Rê? É. Eu acho que a gente vai se adequando, né? E dá para fazer. A gente, como empreendedora, dá para fazer. É difícil, a gente tem que equilibrar aí muitos pratos mesmo, não é fácil, Uhum, né? Mas é isso, você tá aqui, você se reinventou, a uhum, sua história é linda também, né? E você poderia, acho que tem muitas mulheres também assistindo uhum, esse episódio e que quando a gente fala isso, né, que a gente está trazendo aqui de desafio de mãe empreendedora, é muito forte. uhum, Muitas mulheres vão se identificar. Você passou por tudo isso, né? Chegou uhum, aqui, não conhecia ninguém, veio com seus filhos também, para eles foi uhum, muito diferente, acredito, toda essa adaptação com escola nova, você também com trabalho novo, e você hoje encontrou o seu propósito uhum. aí na suplementação e é uma pessoa realizada. Sim, Porque o que me comoveu na sua história foi você falar que você já tinha uma formação. Olha só, gente, você fez uma faculdade, sim. você empreendeu e não se sentia realizada. Uhum, E você foi buscar com muita garra, com muita força, né, essa realização. E hoje você sim. tá aí. O que que você diria para as mulheres que estão assistindo a gente agora e que estão inseguras, com medo, que querem fazer uma transição, mas estão ali travadas ainda? Para elas não desistirem dos sonhos dela. Ir atrás, né? Conquistar aquilo, eu acho que se reinventar também, né? E acreditar nelas, eu acho. Que Isso isso é muito importante, é o né? O principal. acreditar. É o acreditar, porque muitas vezes a gente não acredita, né? Na Olha. gente. Eu muitas vezes não acreditava em mim. E hoje você acha que como seus filhos te enxergam hoje, depois dessa trajetória toda? Eu acho que eles sentem orgulho de mim, assim. Eles sabem quão forte eu sou. Isso eu tenho certeza absoluta, por causa de toda a minha trajetória de vida que eu tenho ali por trás. Eu acho que eles sentem orgulho, assim, de mim. Acabam se Aham, inspirando, né, e na com mãe certeza. também. Uhum. Ah, que lindo. Dois meninos, um de quantos anos você falou? Tem 13 e 12 anos. 13, 12 anos. Uma Uhum. fase de. É outra fase também, Outra né? O meu fase. ainda tem 9 Numa e já numa pré-adolescência. pré-adolescência. E não Uhum. é fácil. Essa Uhum. fase também é uma fase de muita atenção, É. de muito tá de olho ali no movimento, né? Aham. Que estão descobrindo o mundo nessa fase, né, Rê? Não, e eles são muito mais espertos que a gente, né? Olha, e já que a gente está falando de crianças aqui, Rê, eu fiquei curiosa, né? Porque com quantos anos a pessoa pode fazer uso da suplementação? É 18 anos. 18 18 anos. anos. Então, é a Ah, partir dos tá. 18 anos. Entendi. Isso é importante também, Uhum. né? A gente está falando aqui numa temporada, mas Sim, criança não pode, tá, gente? É sim. proibido. Uhum. E antes da gente finalizar, tem uma curiosidade aí sua também, que eu sei que você já viajou muitos países aí, uma pessoa que tem muito conhecimento, muita bagagem. Você pode falar alguns países que você já foi e quais você gostou? Sim, eu já fui para os Estados Unidos, já fui para a Europa, né, na Europa fui para a região da Itália, fui para a Olha, Suíça, fui para a Áustria, fui para a Alemanha. você sempre gostou de viajar? Eu sempre gostei de viajar e desde pequena o meu pai sempre levou bastante assim, a gente para viajar. Ah, que Uhum. gostoso. E tem algum assim que é seu queridinho que você gosta, que você voltaria? Eu acho que todos esses que eu já fui, eu voltaria. Mas assim, onde eu vou mais é para os Estados Unidos. Mas eu também gosto da Europa, assim. Depende da situação, assim, e da viagem. Ah, que bacana. E Uhum, hoje você acaba, já que a gente está falando de uhum. filhos, seus filhos vão também com você. Eles vão também comigo. E onde que Uhum. mais eles gostam de ir? Para os Estados Estados Unidos. Unidos também? Tá igual É, a mãe. é. Que Uhum, legal, Rei. Bom, eu quero te agradecer. Eu adorei aqui poder contar a sua história. Né? Você é uma mulher que de muita garra, muita determinação. Parabéns, você deu essa virada de chave na sua vida. uhum, Estava infeliz numa área, procurou outra área.
junto com os filhos aí nessa jornada, e hoje, assim, você consegue proporcionar, ter mais tempo de qualidade de vida, proporcionar, acredito que muito mais coisas para eles, tá? Então, tô Uhum. super feliz aqui. Eu quero que você volte aqui para contar todas essas Sim, novidades da Testo também, tá? Porque é uma empresa que agora eu tenho como referência também em uhum, suplementação, tá? E quem vem aqui ganha presente. sim. Quem vem aqui ganha presente, a caneca do Pó de Café, Obrigada. com o mimo dos nossos patrocinadores. Tem um kit café dentro, tá? Ah, que delícia, eu adoro café. Você adora café? Adoro. Então pronto. E também, agora, Rê, eu quero que você deixe uma mensagem para quem você quiser que está Uhum. assistindo a gente. Eu queria convidar todo mundo, né, a participar desse mundo sadio, assim, que vão atrás de realizar uma atividade física, um autocuidado, que eu acho que, né, nós mães, assim, mulheres, eu acho que primeiro a gente tem que se priorizar. A gente estando bem, os nossos filhos também vão estar bem, né? E fazer o uso de suplementação, assim, de acordo com a necessidade de cada um também. E qualquer coisa pode te procurar, porque você Pode, dá pode toda a me procurar. orientação Aham, também. sim, com Ah, certeza. obrigada, viu, Rê? Imagina, Gente, eu quero obrigada a você. agradecer também a Audrey, tá? Ela fez uma maquiagem hoje, ela é maquiadora profissional. Já vou deixar o QR Code dela aqui que tá aparecendo na tela, já chama ela lá. Toda mulher adora uma maquiagem, né? Então o trabalho dela é fantástico. E também eu quero agradecer a Midas Play. Midas Play é uma produtora de vídeos, ela faz muitos conteúdos aí. Você pode ir lá, alocar 3, 4 horas e fazer muitos conteúdos para suas redes sociais. Inclusive, é onde a gente está gravando aqui o podcast. Então já segue lá o QR Code que está aparecendo aqui na tela. E é isso, gente. Eu quero agradecer quem ficou com a gente aqui até agora, quem curtiu, quem deu um like. Eu desejo para vocês ótimos cafés e conexões. Tchau.